pergunta está dividida em duas, eu vou partir do pressuposto da primeira, porque a pergunta é: a desigualdade é um problema? Eu imagino que a sua resposta seja sim. E aí, pensando na solução, o que é mais importante? É buscar a igualdade no ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou buscar alguma igualdade também no ponto de chegada? Então, o problema da desigualdade no ponto de partida é o que você entende por ponto de partida, né? Tá. Porque vamos dizer, o filho do Jeff Bezos, né? Não sei quantos filhos ele tem, mas vamos supor que ele tenha 4 filhos. Vai? Eu estou chutando aqui, eu não conheço a vida dele. Cada um vai herdar 50 bilhões de dólares, porque ele tem 200 bilhões de dólares. Como que eu garanto igualdade de ponto de partida a partir dessa realidade, em que pessoas vão herdar bilhões de dólares e outras estão na favela sem farinha no prato? E daí fala, não, educa todo mundo que é igual. Não é bem assim. A educação é um fator fundamental. Sem educação não adianta. Fundamental, educação de qualidade e até onde a pessoa quiser estudar. Não é educação fundamental, não é 4 operações para todo mundo. Alfabetiza 4 operações e está resolvido. Não. Se a pessoa quiser continuar estudando, ela tem o direito de continuar estudando. Eu me dediquei muito na minha vida a abrir a porta das universidades para os pobres, porque não tinha pobre na universidade brasileira, não tinha preto na universidade brasileira. Então, eu acho que, assim, ponto de partida, educação, claro, todos nós concordamos. Aí você vai ver que liberais e socialistas concordam, social-democratas concordam. Mas não é só isso, porque tem gente que tem acesso a bilhões de reais, de dólares, de recursos para começar a vida, e tem pessoa que não tem acesso a crédito, não tem acesso à terra, nem urbana nem rural, nasce devendo. É muito comum isso. Não é razoável. Então, quando você fala do ponto de partida, do que nós estamos falando de fato? Você vai falar, bom, tem alguma sociedade em que você se inspire, né? Você pega o mundo escandinavo, né? Você pega os países avançados que foram para além da social-democracia. Lá tem imposto sobre grandes heranças, que é um imposto elevado sobre grandes heranças. Lá tem um imposto de renda progressivo, que quem ganha 100 mil reais por mês não paga a mesma alíquota que quem ganha 10 mil reais por mês. Ou seja, tem uma série de controles que impede uma pessoa não de fazer fortuna, porque ela tem gente muito rica na Suécia, na Noruega, né? Mas ele corrige de uma geração para outra. Então, esses mecanismos de correção intergeracional têm que estar na conta do ponto de partida. Se não estiver na conta do ponto de partida, você não está falando sério sobre igualdade de condições. Acho que você tem que trabalhar pela igualdade no ponto de partida, sem dúvida nenhuma. Mas você não deve desprezar que o ponto de partida já não foi garantido igual para todos, então você precisa também ajudar na chegada, vamos dizer, de quem já partiu, vamos dizer assim. Porque a rigor não tem uma partida por iniciar, a gente está no meio da partida. Ela já tem, para muita gente, ela já não teve educação, já não teve formação, não teve acesso. Então não tem como dizer que vou melhorar negócios e vou melhorar o ambiente de negócios e a economia vai se encarregar de inserir essas pessoas. Não, elas vão ficar à margem, especialmente considerando que a gente passa por uma nova revolução, a revolução tecnológica, que vai substituindo as pessoas no mercado de trabalho. Lá na Revolução Industrial você teve que pegar camponês e artesão e achar como inserir eles. Era mais fácil você inserir um camponês e um artesão numa linha de produção para trabalhar repetidas vezes apertando um parafuso, vamos dizer assim, numa linha de produção. Essa capacitação para essa migração era mais fácil. E o processo dessa revolução foi mais demorado. Agora, a revolução que a gente vive é muito mais rápida e a linha de produção, onde estava o operário, agora ele é substituído por um robô e a vaga de emprego que surge, dos empregos que surgem, exigem um nível de qualificação de programadores, né, de desenvolvedores de sistemas, para a qual você não vai conseguir pegar aquele operário e qualificá-lo para aquela função. Então o ponto de partida é fundamental, não, né, é a prioridade, mas não dá para esquecer que tem gente aí no meio do caminho que vai ter que ser ajudada, que vai ter que ser auxiliada, e é aí que eu acho que é fundamental ter políticas de transferência de renda, sim. Aí a gente vai ter que desenvolver, esse é um dilema mundial, porque isso vai acontecer em vários países, por mais preparados que sejam, por mais desenvolvidos que sejam, que é não só ter a transferência de renda, uma política de renda mínima, renda básica, enfim, a renda básica universal que se discute, acho que isso vai ter que ser um caminho,
mas não se trata apenas de garantir renda, se trata de garantir também ocupação para as pessoas, porque senão vai ter uma parcela da população ociosa que gera outros tipos de problemas de saúde, né, e de outros problemas coletivos. No capitalismo extremo, o indivíduo é a peça. E o êxito, inclusive com questões da religiosidade. Por exemplo, a moral luterana considera que o lucro é um prêmio que Deus dá à iniciativa agressiva. Isso está muito forte hoje no Brasil, né? O neopentecostalismo traz a teoria da prosperidade e a ideia da autoajuda, né? Na medida em que você não acredita mais no coletivo, o comunitário está fracassando pesadamente, a política, que é a linguagem da democracia, está falhando, fracassando, especialmente nos jovens, a exacerbação do egoísmo é um sinal dos tempos presentes hoje. Então, a ideia é o seguinte, cada um se vire. Quem Deus abençoar vai ter êxito, quem Deus não abençoar vai para a tragédia. Isto é repulsivo, na minha opinião. Quer dizer, é uma atitude moral. Eu não considero ser possível ser feliz individualmente, ou no meu grupo, ou na minha família, ou no meu círculo social, se eu, por circular na rua, tenho um testemunho chocante para o meu jovem filho mais novo, que eu tenho de 5 anos, ver uma pessoa sadia com cartaz pedindo para comer. E isso a televisão dizendo compre, 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 porque o bom, bonito e barato é que vai te dar status. O jovem, se não tiver o elemento simbólico do êxito social ou o símbolo de aceitação dele pelo grupo, vai se tornando todo dia um fracassado, todo dia uma pessoa decepcionada, todo dia uma pessoa frustrada. Isto é a selva. Então, para nós, no campo comunitário, social-democrata, socialista, a igualdade de oportunidades deve ser um imperativo moral a guiar todas as estratégias da sociedade e do seu instrumento organizador, que é o Estado. Por que não a igualdade no ponto de chegada? Porque, evidentemente, nós, sociais-democratas, não acreditamos, ou os socialistas democráticos, nós não acreditamos, não é, que não haja no indivíduo virtudes e defeitos a serem premiados e punidos. Nós acreditamos que, como Rousseau afirmava, que o homem nasce bom e que a sociedade é que o perverte. Eu não tenho a menor dúvida, modernamente, de que esse é um conceito absolutamente concreto. Vendo o que está acontecendo com a nossa meninada aí nas favelas, eu tenho muita segurança disso. Porém, se nós equalizarmos, ou seja, dermos oportunidades iguais. A grandeza dessa dimensão de desigualdade no Brasil é assustador, é muito triste. Nós temos hoje praticamente 30 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, em diferentes graus. Média, alta, ou seja, em situação de pobreza, de desemprego, pobreza e extrema pobreza. 30 milhões. Enfim, é uma nação. 30 milhões é uma nação. Você põe o Uruguai, tem 3 milhões de habitantes, é 10 vezes o Uruguai de pessoas fragilizadas. Então, temos que ter uma visão através da educação, da saúde e da empregabilidade, mas tem também que ter uma visão de proteção social. Você não pode dizer para essas pessoas, olha, espera aí, que eu vou resolver o problema da educação, mas você vai fazer 8 anos, depois está resolvido o seu problema. Vou viabilizar o emprego, mas eu preciso trazer um investidor, o investidor chega, ele vai começar a empregar, mas isso vai levar talvez 2 anos. Do ponto de vista da saúde, olha, estão fazendo mais um hospital, vou resolver o seu problema, mas você está padecendo agora, segura aí. Não dá, nós temos que ter um campo de proteção social para essas pessoas vulneráveis, como nós estamos fazendo em São Paulo. Olha, Gabriela, eu acho que o fundamental é uma igualdade no ponto de partida, porque ela é que cria as condições para uma igualdade no ponto de chegada. Eu vejo o debate raso que é feito sobre meritocracia no Brasil, né? Que fala, é raso, é totalmente raso. Você não conseguiu prosperar porque você não quis. E o cara que prosperou é porque ele é tenaz. É uma corrida. Eu vejo o Brasil e a maior parte dos países do mundo como uma corrida de 100 metros, que alguns começam 80 metros na frente e tem um treinador e alguém segurando a água do lado, e o outro começa lá atrás com uma pedra amarrada no pé e com 20 obstáculos para chegar. O cara que ganhou a corrida, ele ganhou pelo mérito? Sabe, trazendo isso para o concreto. Aqui em São Paulo nós temos um exemplo bem emblemático, que é o muro Paraisópolis-Morumbi. Certo? Você tem a Giovanni Gronchi separando uma das maiores favelas da cidade de um dos bairros mais ricos da cidade. Uma criança branca que nasce no Morumbi,
que tem a oportunidade de estudar nas melhores escolas, que tem uma vida estável, que teve todo tipo de apoio, de suporte, que se alimentou bem, que pôde praticar esporte, pôde fazer tudo. E um menino negro, ou uma menina negra, que nasce em Paraisópolis, do outro lado da avenida, 50 metros de distância. Os pais estão desempregados, têm dificuldade de comer, não teve oportunidade de estudar com as mesmas condições, que desde o começo da vida dela vê violência policial como a sua realidade, alcoolismo, humilhação. Essas pessoas têm as mesmas condições de chegar num lugar ou no outro? É meio óbvio, eu acho até abismante que a gente tenha que trazer uma reflexão como essa num momento, porque é evidente que a desigualdade no ponto de partida impede uma meritocracia real na sociedade. Construir igualdade de oportunidades também não é uma abstração. Cara, é um investimento pesado em educação pública, é um investimento pesado em moradia, em saneamento, para que essa menina que nasceu em Paraisópolis possa estudar numa boa escola, não tenha um problema de uma casa sem ventilação, dormindo com 10 pessoas num cômodo, ter uma política de geração de emprego e renda para que os pais dela tenham condições de botar comida na mesa. Isso significa um desenvolvimento social do país. É nisso que eu acredito. Sim, é um problema. Não acho que é possível que haja igualdade nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada, porque os indivíduos são desiguais por natureza, né? Esse é um dos fundamentos do liberalismo. O que o liberalismo defende é um piso de oportunidades, ou seja, abaixo daquilo, nenhum indivíduo deve se submeter. Inclusive, a ideia de renda mínima universal, né, é uma ideia historicamente defendida por teóricos liberais, né? O mais recente deles, mais recente conhecido e premiado deles, é o Milton Friedman, né, economista, prêmio Nobel de Economia, que defendia a renda básica universal como um instrumento de piso de oportunidades, ou seja, que o indivíduo só é livre se ele não, em nenhuma hipótese, é obrigado a se submeter a uma situação degradante para para conseguir comprar comida para sua família. E esse é um dos fundamentos, né, da renda básica universal do ponto de vista liberal, né? Então, eu não acho que dê para a gente fazer com que todos os indivíduos partam, né, de um mesmo local para numa disputa qualquer de mercado ou num vestibular ou qualquer outra coisa. Nem, muito menos chegar, né, ter o ponto de chegada igual. E essa é a grande crítica que Hayek, que Mises, que o Friedman fazem ao socialismo e ao comunismo, né? Eles dizem que para que você manipule o sistema de preços num ponto em que todo mundo tem as mesmas propriedades, que todo mundo seja materialmente igual, né, tem as mesmas condições financeiras, tem o mesmo poder aquisitivo, necessariamente você precisa de uma ditadura. Por quê? Porque se os indivíduos são desiguais por natureza, se eles obtêm resultados desiguais por natureza, têm aptidões diferentes por natureza, a única maneira de você fazer com que num ponto de chegada as pessoas sejam iguais é pelo uso da força. E você só consegue esse uso da força por meio de uma ditadura. A desigualdade é um problema a ser enfrentado. Acho que no Brasil ela é o grande problema a ser enfrentado, né? O que a gente debate dentro da esquerda é qual o caminho para enfrentar a desigualdade que é tão grande. E eu acho, Gabi, que a gente tem que buscar as duas coisas, né? Então, é impossível, e essa é uma das... Hoje, né, a minha vida mudou muito no último período, mas talvez essa seja a reflexão mais profunda e que mais me toca, que é como imaginar que a minha filha disputa em condições de igualdade com as crianças que me pedem um pedaço de pão na porta do supermercado toda santa semana que eu me dirijo ao mercado, né? Então a minha filha que come, a minha filha que me vê, que ontem ainda falou com uma professora, a minha mãe lê muito e o meu pai me conta histórias, né? Então como que essa criança que tem acesso aos livros, tem acesso ao lúdico, que tem a infância protegida, eu vou ser hipócrita de dizer que ela tem a mesma condição de que uma criança que passa fome, que está fora da escola, que está trabalhando, né? Então, precisa dessa condição para partir, né? De proteção, de um Estado que garanta proteção e direitos, mas eu também acredito que a gente precisa vislumbrar um ponto de chegada comum. É justo a gente viver num mundo em que tantas pessoas não têm casa? Então, o que é esse ponto de chegada comum? Eu acho que é casa, acho que é saúde, acho que é assistência social, né? Essas condições para que as pessoas vivam com o mínimo de dignidade. Então, eu não gosto muito dessa ideia de ponto de saída e ponto de chegada, porque ela sempre também é muito vinculada à ideia de uma sociedade que compete, né?
Então, assim, é como se a Laura tivesse nação silvestre com a outra criança. E eu acho que não, isso também não é um respeito à individualidade. Vê que louco, né? Os liberais falam muito que eles respeitam demais a individualidade. Mas, na verdade, é um mundo muito posterizado que eles defendem, né? A própria ideia de que tu sai de um lugar e chega no outro, é a ideia de disputa, de competição entre pessoas. Mas, assim, respondendo ao conceito que vem dentro dessa discussão, acho que a gente tem que sair de um lugar mais próximo, né, de mais direitos mais comuns e buscar também chegar a um lugar de garantia de mínimo para todas as pessoas. Olha, a minha percepção é que a desigualdade de oportunidades, sim, é um problema, até porque ela acaba ocasionando o que, no meu entender, é hoje o nosso maior desafio no Brasil, que é a questão da pobreza, né? Acho que esse é o principal desafio que o país tem hoje, é combater a pobreza, e muito disso vem da ineficiência do Estado, da concentração de poder no Estado e da desigualdade de oportunidades que, infelizmente, o Estado tem gerado, né? Eu acredito que, portanto, o nosso ponto de partida tem que ser a igualdade de oportunidades. O ponto de chegada será, na minha avaliação, necessariamente diferente. Por quê? Porque as pessoas têm ambições diferentes, as pessoas têm preparos diferentes, têm vocações diferentes, têm desejos diferentes. Então, assim, é razoável que elas tenham isso, que você respeite a liberdade delas, né, de atuarem conforme os seus interesses. Então, não teria como você ter oportunidade de chegada se não fosse algo forçado, algo imposto. Então, eu entendo que sim, que o fundamental é nós termos uma igualdade de oportunidades na largada, né? Que é o que o Brasil deveria prover, pelo menos com educação básica razoável, com respeito à lei, à justiça, um ambiente propício ao empreendedorismo, né? Um ambiente democrático. Então, acho que isso é que compõe um ambiente, de fato, para que a gente tenha não desigualdade, mas sim igualdade nas oportunidades, né? Olha, eu acho que você tem que fazer as duas coisas, porque senão a gente pode cair no discurso enganoso da meritocracia, né? A ideia de que você criou uma igualdade, suposta igualdade, e depois cada um, pelos seus méritos, vão chegar. E isso o mundo inteiro, aliás, não é só aqui, né? O mundo inteiro está revendo o conceito. Onde o conceito de meritocracia nasceu, autores reescrevem dizendo que isso não funcionou, não deu certo. E os avanços, os debates mais avançados do mundo da pedagogia hoje descartam a tese da meritocracia, né? Eu acho que a gente tem que entender a desigualdade na sua complexidade, inclusive da existência. Assim. Você tem uma desigualdade material que é visível. O Brasil é sempre um dos países mais desiguais do mundo e não é um problema deste desgoverno que nós temos hoje, né? Esse é um problema de muito tempo. O Brasil tem uma desigualdade estrutural. Eu acho que a República Brasileira, Gabi, não superou o império e não superou a escravidão, né? Tem um Brasil profundo, né? Tem um Brasil profundo, um Brasil patriarcal, um Brasil latifundiário, um Brasil monocultor, um Brasil escravocrata, um Brasil colonial que a República não superou. Tem um Brasil profundo, que, aliás, explica muita coisa que está acontecendo na política hoje em dia, né? Então, esse Brasil profundo a gente precisa encarar, a gente precisa superar, porque ele produz valores, ele produz seres humanos com uma complexidade muito grande. Então, a desigualdade ela não é só material. A gente tem hoje a presença da fome, que poderia balizar todo o nosso debate aqui, né? A fome é inconcebível. Assim. Eu tive o prazer de conhecer o Betinho. Eu nunca imaginei que, tantos anos depois, a gente fosse voltar a falar da fome. Nunca imaginei. Eu tive o prazer de conhecer o Betinho. Assim. Imagina, assim, o Betinho organizou aquela campanha da fome e hoje, em 2021, você volta a ter fome. Você tem 9% da sociedade brasileira de famintos. 9%. Então, isso já deveria ser suficiente para a gente dizer o seguinte: a desigualdade é o problema número 1, tem que resolver, né? Aumentou o número de bilionários no Brasil durante a pandemia, né? E aumentou o número de famintos. Então, esse é o resultado do momento onde a gente devia parar tudo e falar: vamos melhorar enquanto gente, enquanto sociedade. Mas eu acho que a gente tem que pensar a desigualdade enquanto um desafio estrutural. Assim, então, você tem a desigualdade na política de saúde, você tem a desigualdade na política de educação, você tem na moradia, você tem no modelo de cidade, você tem na segurança pública, nos resultados da violência. Então, isso é estrutural, né? E evidentemente, o debate da desigualdade enquanto um caminho para a oportunidade não me agrada porque foge do debate estrutural e cai num debate individual, e não é esse o problema da desigualdade. O que tem acontecido nos últimos anos, no Brasil e no mundo, é que a tecnologia, né,
ela tem gerado um aumento brutal da riqueza na mão de poucos, né? E acho que isso tem distanciado também setores médios de uma esperança maior em relação ao seu futuro. A própria tecnologia tem gerado mudanças rápidas nas profissões, né? As pessoas se preparavam para estudar algo e exercer essa profissão até o final da vida. Essas coisas vêm mudando. Então, nós vivemos um momento de vamos dizer assim, de muitas mudanças, né? E acho que, pelos resultados que vimos, né, nesses países que eu já citei, que talvez o Estado não tenha conseguido cumprir o papel de organizar isso melhor. É claro que o ponto de partida, como eu falei aqui no início, o serviço público de qualidade, a educação de qualidade, um ambiente onde qualquer cidadão tenha saneamento básico, tenha os serviços públicos essenciais, mas principalmente tenha uma educação com a mesma qualidade do setor privado. É só a gente olhar o resultado do PISA. O Brasil, nas escolas privadas, tem um resultado, das escolas públicas tem um resultado muito aquém, né, junto com países muito mais pobres que o Brasil. Então, eu acho que essa igualdade de oportunidades na largada ela é fundamental, porque senão você está construindo pessoas que no futuro não terão condições de se adaptar e se enquadrar nesse novo mercado de trabalho. Mas acho que o Estado tem um papel, não é que eu seja, vamos dizer, de esquerda, mas, sem dúvida nenhuma, o Estado deve, né, com as condições que tem, com o seu papel de árbitro, organizar exatamente essa concentração para que as diferenças entre a base da sociedade e a elite ela não seja cada vez maior, como vem acontecendo aqui e no resto do mundo, pelos avanços tecnológicos que vem acontecendo. E óbvio que a questão do trabalho é um ponto fundamental. E o trabalho começa pela educação, a qualificação, né? E acho que para a gente reduzir desigualdade, sem dúvida nenhuma, a gente tem que tratar dos dois pontos. Como a gente começa dando ao brasileiro mais simples, que muitas vezes o pai é analfabeto, não tem uma escrivaninha para o filho estudar, não tem um computador agora, antigamente o problema de escrever de computador, né? Não tem condição de ter uma rede de internet para poder conversar, a gente está vendo agora na pandemia, e depois, lá na frente, o papel do Estado para que essa riqueza não fique concentrada na mão de poucos e que a gente continue vendo o mundo ficar rico e os pobres ficando mais pobres, né? Eu acho que essa diferença que cabe ao Estado cumprir um papel importante. Na minha opinião, as duas coisas se retroalimentam. O grande problema desse debate é imaginar que tudo se resume à igualdade de oportunidade, porque muitas vezes, dependendo da estrutura do sistema, essas oportunidades, elas são para poucos, e quando não se faz os necessários investimentos para fazer as reparações históricas, criando processos de inclusão social, de discriminação positiva, como é o caso dos sistemas de cota, como é o caso de processos de renda básica, que no meu entendimento deveria ser uma renda básica universal, você nunca vai ter igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Então você tem que atuar não só nessa visão dualista, mas verificando que, ao fazer essa integração, você cria um terceiro, que é aquele sujeito político que vai se tornando apto a criar suas próprias oportunidades. Acho que igualdade no ponto de partida, né? Porque aí você veja, eu acabei de falar do Bolsa Família. O meu desejo, evidentemente, como governante foi, e o meu desejo ainda como brasileiro, é que num dado momento não haja mais necessidade do Bolsa Família. Isto está a significar que quem estava no Bolsa Família cresceu de uma tal maneira que foi para, ainda que vá para a chamada classe média baixa, né, já não precisa mais da assistência do Estado, né? Por isso que eu mencionei a você que num dado momento nós abrimos um crédito, né, de 7 bilhões de reais para pequenos empreendedores. Este é um ponto de partida, né? Agora, o ponto de chegada é quando o sujeito chega a um patamar que ele não depende mais da assistência do Estado, é claro que você tem que incentivar e, para tanto, você precisa fazer o país se desenvolver, porque daí é preciso emprego, é preciso, digamos assim, prestígio para pequenos empreendimentos, né?
São dois pontos. O de partida e chegada, a meu modo de ver, se conjugam dessa maneira. Quem diz que a desigualdade é um problema é a própria Constituição Federal. No artigo 3º, diz claramente que um dos objetivos fundamentais do Brasil é combater as desigualdades regionais e sociais. Então, eu concordo com o que a Constituição manda. E, de fato, é assim. Nós não teremos desenvolvimento sem que as pessoas tenham direitos. Às vezes, no debate contemporâneo, temos essa atipicidade de apresentar os direitos como obstáculos a que a sociedade tenha prosperidade, quando é exatamente o contrário. É uma premissa. Somente com direitos nós podemos falar de progresso. E essa é a razão pela qual considero que a luta contra as desigualdades é uma bandeira estruturante de um pensamento inovador, transformador no Brasil. E aí me refiro aos dois âmbitos, tanto no que se refere ao ponto de partida quanto ao ponto de chegada. A máxima igualdade possível não é algo metafísico, não é algo utópico, não é algo no plano ideal, no éter. É algo histórico, que você nunca vai alcançar em termos ótimos, mas que você tem que colocar como objetivo de buscar, no caso da ponto de partida, sobretudo, que as crianças, desde a primeira infância, consigam desenvolver as habilidades necessárias, a que elas tenham oportunidades, que elas tenham chance, que isso, obviamente, se estenda ao mundo da escolarização, e no ponto de chegada, no sentido de que você não pode ter uma espécie de darwinismo social, uma espécie de eugenia, em que você vai dizer, bom, as pessoas não conseguiram prover meios básicos de subsistência, porque são fracas, problema delas, a saída é exterminar. Isso definitivamente é anticivilizacional. Então, nós temos que entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas conseguem resultados diferentes por várias razões, e também no ponto de chegada você tem que ter mecanismos de igualação para garantir o mínimo de subsistência, o mínimo de direitos que caracterizem a dignidade da pessoa humana.